Meu nome é Eliane Rocha Gonçalves, tenho 73 anos e estou assim maravilhada aqui com essa nova reinauguração da sede praia do BNB Clube, parabenizando essa equipe maravilhosa dessa diretoria, que é começar pelo Maurício e essa turma todinha, que a gente já sabe do desempenho e sabe também o quanto eles preservam um local, uma área maravilhosa de lazer. No passado eu lembro que eu sempre fui BNB família, né? Para mim, e esporte também. Então, no BNB Aldeó, eu ia muito lá por causa do futsal, futebol de salão da época, né? Aí depois, quando adquiriram o clube aqui tem um campo muito bom. Então, quando eu vinha para jogar bola, e minha mulher vinha com os filhos da época, né? Hoje é neto, né? Bom, mas aí eu vinha por causa disso aí. Eu sempre gostei, porque aqui era um local de encontro, assim, a gente encontrava as pessoas, os colegas de banco, né? Que a gente se encontrava por aqui. Hoje eu estou feliz porque eu estou vendo outro clube aqui. A gente olha aqui as cores do clube preservadas, azul e amarelo, né, que é o que a gente sempre conhecia. E muito espaço, né? Aproveitou esse espaço aqui, se der para mostrar depois, né? É um espaço novo, não tinha isso, né? As piscinas, tá tudo bem. E tá moderno agora, né? Tá tudo... Deu uma recalchutagem. É como a gente diz. Foi tudo customizado para os tempos modernos. Tá certo? É isso que eu estou vendo. Pois é, eu estou hoje muito feliz, né? Porque eu relembro o fato de ter participado da diretoria que adquiriu o Clube Caça e Pesca, né? Na época nós tivemos muita dificuldade com o próprio Caça e Pesca, com a prefeitura, com o DP, o Departamento de Patrimônio da União, e com os próprios sócios, né, do Caça e Pesca. Ainda mais com os barraqueiros. Então foi uma luta muito grande e eu me orgulho de ver o Clube hoje renascer, né? Porque eu vi nascer, vi descansar um pouco, agora estou vendo ele renascendo, tá? E eu fico feliz também que eu estava lembrando aqui o pessoal, primeiro show de uma maneira até improvisada, porque o clube ainda não tinha muita estrutura, foi com o Vanderlei Cardoso, né? Da época dos anos 60, viu? Mas é isso que eu tinha de lembrar. Ave Maria, eu estou muito feliz, né? Para você ter ideia, eu estou passando por um problema de saúde e eu tive que pedir autorização do médico para vir, tanto era a minha felicidade, viu? A sede praia me traz muita coisa na memória, principalmente porque eu trazia muito aqui os meus 2 filhos. Então hoje, ao adentrar aqui, a sede praia, me vê a memória, a época que eu trazia meus filhos para cá, e eles realmente adoravam, e festejei aniversários deles aqui. Então me traz muita coisa à memória, um ambiente bom, alegre, de muita confraternização. Realmente é um lugar marcante na minha vida. A nova sede praia, ela está muito bonita, é um colorido diversificado, e isso era também um anseio dos sócios. Muitas vezes nós éramos abordados pelos sócios, perguntando pela sede praia. Então a diretoria e o nosso presidente, que é muito ativo, muito proativo também, começou a trazer a ideia de a gente revitalizar o Clube BNB Praia, né? E várias vezes conversando, chegamos à conclusão que era hora de voltarmos a colocá-lo em ação.
Eu quero que o futuro da Sede Praia se perpetue, que os sócios se tornem mais presentes. Aqui é uma área privilegiada, em que o mar se encontra com o rio aqui. E é muito bonita essa área, muito bonita. E eu espero que a gente dessa vez continue e que seja bem frequentado, para podermos, né, dar prosseguimento a essa ideia que tivemos. Eu peço aos colegas sócios, né, que se façam presente à Sede Praia. Está muito bonita, muito colorida. Tragam seus netos, tragam seus filhos, tragam seus pais. Aqui é um ambiente muito salutar. Eu espero contar com a presença de todos vocês aqui. Eu era presidente do clube, né? De primeira eleição. Aí nós ia haver uma nova eleição, né? E os amigos que já tinham me colocado como presidente da primeira vez, eles perguntaram se eu queria concorrer à reeleição. Eu disse, amigos, só se tiver alguma motivação muito grande, né, para que a gente concorra à reeleição, né? Aí a motivação maior que nós tivemos foi exatamente construir a Sede de Praia. Então, eu aqui cedi de concorrer à reeleição, né? Por conta dessa motivação aí, a gente realmente ganhou a eleição, né? E nós fomos, durante os 3 anos que nós ficamos à frente do segundo mandato, a gente foi fazer acontecer esse sonho que era um sonho de todos os funcionários do BNB, os colaboradores do BNB, né? Aqui funcionava um outro clube chamado Caça e Pesca, né? Então, quando nós estávamos à procura de um local para que a gente pudesse construir esse sonho da gente, a gente chegou até o Caça e Pesca, que estava realmente colocando à venda a sua sede. E a partir daí, né, nós fizemos negociação com o Caça e Pesca e a gente conseguiu comprar, né, do Caça e Pesca a sede. E a partir daí a gente construiu tudo de novo, porque o Caça e Pesca era um clube diferenciado, ele não era clube de piscina, essas coisas, tudo, né, era caça e pesca, era tiro-alvo, essas coisas, por isso que ele saiu daqui, né? E a partir daí a nossa diretoria colocou em prática todas as providências para que a gente pudesse construir, né? Foi muito trabalho, Foi muito, eu estava dizendo agora ali, brincando com os meninos, que eu carreguei muito saco de cimento aqui, força de expressão, lógico, né? Mas para dizer que realmente foi um trabalho árduo, hércules, mas que foi coroado de êxito, né? A gente conseguiu chegar na sede que a gente queria tanto construir, né? Esse foi o começo de tudo. Eu reputo que foi por conta da pandemia, né? Até antes da pandemia, o clube era bem frequentado. Nós fazíamos festas aqui, eu já não estava mais na presidência, lógico, outros presidentes chegaram e deram seguimento a esse projeto tão bonito, né? Mas eu entendo que foi por conta da pandemia. A pandemia, todo mundo ficou em casa e, consequentemente, o clube teve que fechar as portas, né? De atrações, essas coisas, né? Ainda tentou fazer algumas coisas culturais, né? Para a comunidade e tudo, mas não deu certo, né? Então foram 2 anos de pandemia, né? 2 anos que realmente qualquer negócio ele queda, né? Então a Marizia tomou conta, as coisas tomou conta, né? Então a gente chegou até a pensar em vender o local. Mas graças a Deus, o Maurição aí, que é o nosso presidente hoje, Deus tocou nele para que ele pudesse revitalizar aqui, né? Trouxe a minha família, né? A minha esposa, a minha filha e mais pessoas da família que frequentaram, né, o clube. Do lado de agora, a gente estava exatamente relembrando. Ali tinha um toboágua, ali eu saía dali, eu tomava banho ali, tinha uns picolé, não sei o que e tal. Então foi uma emoção muito grande, minha filha. Uma emoção muito grande, porque assim, sempre procurei saber como é que estava a sede de praia, né? E a notícia que eu sempre soube é que a gente iria vender. Isso me causou uma tristeza muito grande. Não só a minha, mas quem idealizou essa ideia, quem construiu, né? Mas como a coisa estava muito difícil, aparentemente a solução seria vender, né? Mas, como eu já disse ainda agora, graças a Deus o Maurição resolveu. Então, quando eu entrei ali novamente, naquele portão ali, a emoção tomou conta de mim realmente, certo? Eu acho que as lágrimas queriam cair,
por conta que foi um sonho nosso realizado, né? E que está sendo perpetuado, está sempre dando continuidade, né? Para mim foi uma emoção muito grande e ver que está bem cuidado, que foi muito bem tratado, que eu tenho certeza absoluta que os sócios vão voltar aqui, que a comunidade vai voltar aqui, nós vamos ter grandes momentos aqui ainda. O que eu desejo é que realmente o clube possa continuar sendo aquela motivação lá do comecinho, né? De que a gente queria uma sede de praia, né? Os sócios queriam uma sede de praia e que a gente possa rememorar os outros grandes momentos que nós tivemos. Nós tivemos festas homéricas aqui, tá certo? Isso aqui ficava cheio. E quando não tinha festa, dia de sábado, dia de domingo aqui era... Então aqui era coisa da família, trazer a nossa família. Nesse momento aqui eu estou revendo vários familiares aqui, vários amigos. E isso aqui nós queremos, é que a família benebiana se reúna novamente aqui. A sociedade de Fortaleza se reúna aqui novamente. Então, meus amigos, é uma satisfação muito grande voltar aqui ao BNB Clube Sede de Praia. Eu, como um dos pais da criança, tivemos muitos pais, né? A gente se sente bastante realizado em ver que a nossa sede revitalizou, né? Saiu ali daquela pandemia que deixou todo mundo longe, mas foi revitalizado. Então eu faço um convite a todos vocês, que vocês venham novamente ao nosso clube, revejam o nosso clube, vocês vão ver, vocês vão ficar maravilhados, que realmente o clube é digno de ter um sócio que tem aí. Venha aqui, pessoal, venha participar conosco, venha participar aqui com o Maurição, que é quem está à frente do clube, certo? E é isso aí, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. O BNB Clube é uma história na vida de muitos associados, né? E dos nós, como os colaboradores, não é muito diferente, né? Então, ver a sede pós-pandemia, né, fechar, foi assim uma grande tristeza para nós colaboradores que temos a história junto com o BNB Clube, né? Então, assim, minha filha veio comigo, né? Participou desse processo e hoje, na reabertura, acaba sendo gratificante, né? Foi pensado com muito cuidado, com muito carinho, para atender todos os nossos sócios e convidados. Então, eu acho que é um momento muito especial hoje que nós estamos vivendo. A reforma foi menos, né? Mas tempo fechado foram 6 anos. Então, a pandemia acabou tendo esse momento de paralisação e que fez com que hoje a atual diretoria viesse a revitalizar o clube e transformá-lo novamente para que possa atender os associados. Tudo pensado com carinho, né, com dedicação. Cada colaborador que esteve aqui fez o seu melhor para que pudesse estar hoje nesse momento tão feliz que hoje nós estamos vivendo, que é com reabertura. Então vamos lá, né, pessoal? Todos os nossos sócios venham rever aqui como ficou o Clube Sede Praia, né? Assim, tá muito maravilhoso, muito aconchegante. Foi tudo pensado com amor e com carinho para atender a todos vocês. Então, sócio BNB Clube e convidados, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Alderlândio, trabalho no BNB Clube na gerência administrativa, sou gerente administrativo desde fevereiro de 2014, ou seja, está completando agora, próximo mês, 12 anos, certo? Quando a diretoria decidiu reabrir a Sede Praia, está fechada desde o início da pandemia, quando a diretoria decidiu reabrir a Sede Praia, confesso que foi para mim o maior desafio nesses 12 anos, nessa mais de uma década trabalhando na frente da gerência administrativa do clube. Esse foi o maior desafio em todos os aspectos, né? É uma sede localizada praticamente dentro do mar, né? Onde a maresia é muito forte e toda a estrutura realmente estava danificada, sem manutenção desde a pandemia, até um pouco antes da pandemia já estava sem manutenção, né? Então fechou sem manutenção zero. Então, assim, reformar toda essa estrutura para entregar nessas condições que elas estão aqui hoje foi um desafio muito grande, muito grande. E, assim, a gente reformou praticamente tudo, todos os locais por onde o associado andar aqui dentro do BNB Clube, a gente reformou. Começamos pelas piscinas, os parquinhos, os parques de diversão, né? Os parques infantis, o Parque da Baleia, o Parque do Palhaço, todo o telhado, toda a cozinha, revestimos toda a cozinha, que a cozinha não era revestida, está toda revestida, tudo dentro dos parâmetros, dentro das normas, né? Atendendo a legislação da vigilância sanitária. Por último,
veio a questão da legalização da documentação, né? A regularização da documentação. Essa foi a parte mais difícil. Reformar a estrutura física foi um desafio grande, porque ela sofreu muito, né? A ação do tempo, da maresia, mas eu confesso que a parte documental foi o maior desafio. Isso porque a sede praia, o BNB Clube Sede Praia, ele é localizado dentro de uma ZPA, é uma zona de preservação ambiental, né? Então nós temos aqui o mar ao fundo e aqui à esquerda é o Pocó. Então é quase 100% dentro de uma zona de preservação ambiental. Então regularizar essa documentação foi muito difícil, porque a prefeitura fez muitas exigências. Então assim, foi muito bate e volta, muitas reuniões, muitas exigências da prefeitura que a gente teve que atender. Inclusive o muro, como pode ver lá no fundo, a gente teve que demolir o muro, colocar um gradil, porque foi uma exigência da prefeitura. A gente teve que fazer um PRAD, né, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada. Esse local aqui onde a gente está era um piso de cimento. A gente teve que tirar esse piso de cimento, colocar uma grama, atendendo essa legislação, essa exigência da prefeitura. O muro a gente teve que colocar um gradil por conta disso. Então assim, foram muitas exigências para regularizar desde o alvará, desde a pesquisa de adequabilidade, né, que foi o que mais deu trabalho. Passou a pesquisa de adequabilidade, aí veio o PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o alvará de funcionamento, o registro sanitário e, por último, o certificado de conformidade, Corpo de Bombeiro. Então, assim, o BNB Clube Sede Praia, a exemplo da sede Aldeota, é um clube que está todo reformado, certo? Estamos entregando hoje ao associado o clube 100% reformado e dentro dos parâmetros que exigem os órgãos públicos, né? Desde a prefeitura ao Corpo de Bombeiro. Então, assim, é um clube que está todo reformado e seguro, atendendo toda a legislação. Por último, como eu falei, foi o certificado de conformidade e isso aí está tudo dentro dos parâmetros. Então, estamos entregando um desafio que está chegando ao final. Então, assim, ontem eu estava fazendo uma reflexão, ontem sentei aqui, quando o presidente chegou, quando o Maurício chegou, eu estava sentado, ele estava fazendo uma reflexão. Ele até estranhou porque eu estava sentado. Ele disse que foi uma das primeiras vezes que chegou e eu estava sentado. E eu estava justamente refletindo sobre isso, né? Porque mesmo fechado, mesmo a sede fechada durante todo esse período, eu não deixei de frequentar a sede, não deixei de vir. Eu sempre vim, porque a gente manteve um quadro mínimo de funcionários. Então toda semana eu estava aqui, toda semana eu estava aqui. Então era um clube vazio, não tinha nada, absolutamente nada. Só a estrutura, só os muros praticamente, né? Então assim, o sentimento era de tristeza realmente. Era um sentimento de tristeza muito grande. Porque quem viu essa sede funcionando como eu vi antes e ver esses outros 5 anos, a situação em que ela se encontrava realmente era uma tristeza. E ontem, quando a gente estava finalizando todos os trabalhos, era o pessoal da TI, era o pessoal do restaurante, o pessoal do eventos, do marketing, cada um cuidando da sua área. Assim, naquele momento ali bateu assim, uma sensação de dever cumprido, de renascimento, é o que a gente pode dizer, renascimento, e de felicidade, né, por estar conseguindo entregar. Isso graças, eu não vou puxar só para mim, porque eu tenho uma equipe por trás disso, né? Tem uma equipe que me apoiou, me ajudou muito. Eu estive muito presente na sede praia e a sede Aldeota continuava funcionando normalmente. E a minha equipe deu conta de tudo enquanto eu estava nessas tratativas com a prefeitura, que tomou muito tempo. A equipe tomou conta da outra sede e fez com que as coisas realmente acontecessem, né? Então, assim, eu agradeço muito ao empenho de cada um da equipe, desde os serviços gerais, a coordenação, tem seu papel, tem sua importância nesse processo, certo? Então, assim, não fui eu sozinho. Também agradeço muito a confiança da diretoria, certo? Sem eles, muitas vezes eu tinha que tomar decisões sem ter tempo de passar para eles, só informava depois. Eu precisava tomar a decisão naquele momento, então só depois informava para eles e nunca fui questionado sobre isso. Então, essa relação de confiança, isso favoreceu muito e fez com que as coisas realmente influíssem. E graças a Deus estamos aqui, estamos entregando, a sede praia está entregue ao associado, então sinta-se convidados a voltar a frequentar a sede praia e com esse paraíso aqui, como vocês podem ver, muito, muito bom. Oi, meu nome é Nilo, sou diretor de esporte do BNB Clube. Estou curtindo aqui o primeiro dia da reconstrução do BNB Clube.
que nós estamos entregando aos associados, graças à iniciativa do presidente Maurício, que contou com o apoio de toda a diretoria. Eu espero que os associados gostem. É um novo clube, né, com uma vista maravilhosa, com atendimento perfeito, clube completamente renovado. Espero que todos apreciem e venham curtir nos sábados e domingos. Aqui era o Clube Caça e Pesca, Clube de Tiro Caça e Pesca. E foi a nossa diretoria, sob a tutela do presidente Clay Guimarães, que comprou esse terreno. E aí começamos a construir, inauguramos em 93, né, com várias pessoas presentes, com o tempo do presidente João Melo, que era presidente do banco, o Clay, que era presidente do clube. Aí depois o Ricardo Teixeira teve várias modificações aqui, vários melhoramentos. E hoje a gente está entregando novamente o clube aos associados. É um prazer enorme estar revisitando isso aqui agora muito melhor, muito mais prazeroso, um ambiente de muito mais prazer, muito mais alegria. Espero que todos gostem. Sede Praia era um desejo muito grande dos associados do clube, né? Sempre falavam numa sede na praia, tudinho, e a gente descobriu que o caça e pesca estava inativo, né? E que os sócios do caça e pesca queriam vender essa área aqui. E a área era bem maior do que essa, era essa aqui, mas essa outra parte que hoje é mangue ali, tá do lado. E nós começamos a conversar tudinho. A diretoria, né, na época lá, o Clay nomeou eu e o Lúcio Telmo para que a gente fizesse a negociação e começasse as conversas, tudinho. Nós fomos até que chegamos a um consenso e adquirimos aqui a sede praia. No dia da inauguração, né, o clube lotou, estava realmente lotado o clube e foi um sucesso aqui no dia. A gente teve o maior cuidado para poder ter garçom suficiente, ter mesa suficiente para receber as pessoas e foi espetacular. E eu sempre dizia para as pessoas, rapaz, isso aqui é patrimônio, né? Se você vender, né, ou deixar se acabar, né, você está perdendo a oportunidade de ter um lugar agradável para o associado, né? E você aumentar o quadro de sócio. O próprio funcionário do banco voltar a querer ser sócio do clube, né? O pessoal que entrou mais recentemente, entendeu? Então, a gente ficava preocupado e falava e conversava tudinho, porque isso aqui foram momentos muito bons, né? Antes da pandemia e tudo. Na minha gestão, estive em frente do BNB Clube por 12 anos. Nós fomos eleitos 4 vezes. E aqui você tinha, a gente tinha que trazer mesas a mais, porque era uma frequência muito grande. Nós fizemos eventos aqui maravilhosos, vários réveillons, né? Nós fizemos uma festa aqui dos anos 60, com bem 10 bandas, que começou 10 horas da manhã, foi até de noite. Né? Deu 10 mil pessoas. E, então a gente fica muito feliz de ver que, é gratificante, né? Você saber que você contribuiu para que para entregar uma obra dessa aqui, né? Você que não é sócio do BNB Clube, né? Você precisa ser sócio. Venha conhecer a nossa sede de praia,
Quem é sócio, que já conhece, sabe que aqui é um lugar maravilhoso, ventilado, né, onde você encontra os amigos, né, e um lugar para você ver, descansar do dia a dia do trabalho, né? E mesmo os aposentados, né, nossos colegas do banco que venham, tragam os netinhos, traga a família para cá, tá? Vocês serão sempre muito bem-vindos. Bom, para mim é uma satisfação, né, rever aqui esse ambiente da sede de praia do BNB Clube. Eu fiz parte da diretoria entre 2011 a 2013, né, a diretoria administrativa e financeira, e vivenciei muitos momentos empolgantes aqui nessa sede de praia. Inclusive Réveillon, né, com grandes cantores nacionais, em que nós tínhamos mais de 1000 pessoas aqui na sede de praia. E muitos momentos felizes a gente viveu aqui nessa sede. Infelizmente passou muito tempo fechada, né, por questões internas e administrativas também, mas é com muito prazer que a gente vê essa reabertura, certo? E que a gente tenha realmente uma sede bem pujante daqui para frente, de que a gente possa cada vez mais atrair os sócios do clube para esta área aqui, que é tão bonita aqui, em relação a esse mar maravilhoso que tá. Okay? A reforma está muito bonita, tá certo? Inclusive essa área gramada aqui ficou muito legal. Que era uma área só de cimento, que fazia com que ficasse muito quente o clube. E agora não, agora ficou uma coisa muito legal, eu acho que está muito bonita. E parabéns, muito mesmo, muito parabéns para a nova diretoria, capitaneada pelo Maurício, tá certo? O ano passado eu fui do Conselho Fiscal do clube, né? Passei 3 anos no Conselho Fiscal do clube e tenho acompanhado de perto essa administração que está no BNB Clube, que só merece parabéns. A gente assumiu o BNB Clube em janeiro de 2021, né? Em plena pandemia, né? A gente tem uma coisa que eu gosto de lembrar sempre, é que na posse da diretoria a gente não pôde botar a diretoria toda no evento, porque só podia juntar 15 pessoas e tinha uma parte da diretoria saindo e uma nova entrando. Então, as pessoas, metade da diretoria tomou posse virtualmente, né? Então, assim, você recebe uma estrutura dessa do clube, né? Enorme, fechada, totalmente fechada, né? Sem poder fazer evento nenhum, com as despesas, né, que permaneceram. Então a gente foi assim, foi uma coisa meio de doido mesmo, a gente só que aí, assim, diante dos desafios é oportunidades, né? A gente começou a fazer as contas e com os programas de governo que diminuíram as despesas de folha de pagamento, né? O governo federal passou a pagar as despesas de algumas despesas de pessoal. A gente acabou que conseguiu, né, com o apoio dos sócios, os sócios continuaram pagando suas mensalidades e a gente foi se capitalizando, cortando despesas em todo canto. E a gente conseguiu, né, depois de algum tempo, quando as pessoas notaram e as pessoas que tinham um preparo físico melhor enfrentaram os efeitos da pandemia de uma forma melhor, então o clube começou a ressurgir, né? O clube, eu estou falando do clube sede social ainda. O clube começou a ser procurado por pessoas interessadas em fazer esporte. Então as matrículas começaram a chegar e começou a entrar dinheiro. E a gente ainda sem saber o que fazer com a sede de praia, né? Porque a gente estava no desafio de manter a sede social aberta, né? Funcionando, porque estavam as duas fechadas, né? Então a gente conseguiu ajeitar a sede social, né, aos poucos, né, assim, a presença dos sócios voltaram, né, assim, dezenas de ações que a gente fez para que os sócios voltassem a frequentar e novas matrículas sendo feitas. A gente conseguiu consolidar a sede praia, a sede social. A sede de praia, o problema era maior ainda, né, porque já vinha enfrentando um processo de desgaste estrutural, né, grande.
as pessoas os sócios tinham deixado de vir, né? Então, assim, aqui o problema daqui estava muito maior do que da Santos Dumont, da sede social. Então eu preferi, não, vamos tentar ajeitar a sede social, né? Porque se a gente mantém naquele momento, se a gente insiste em manter 2 sedes funcionando, era possível que a gente não conseguisse manter nenhuma, né? Então, assim, vamos ajeitar a Santos Dumont, deixar ela impecável, atrativa, né? Nova, moderna. E vamos empurrando com a barriga a sede social, né? Ou a sede de praia. Então, bom, aí a gente conseguiu, os primeiros grandes desafios foram deixar a sede aldeota, a sede social. A sede social é lotada todos os dias, né? A gente tem as matrículas esgotadas, né? As turmas todas de esporte, todas cheias. Então a gente, o que é que vamos fazer com a sede de praia, né? Apareceram algumas ideias, né? Entre elas a mais forte era de vender a sede de praia. E aí a gente, né, tentou. Tem um problema que aqui tem uma área de preservação ambiental, que ela está no meio de uma área de preservação ambiental, e a iniciativa privada não pode construir, né? Ninguém pode construir aqui, não se pode erguer prédios aqui. Então, a iniciativa privada não tem interesse. A gente tentou, junto ao governo do estado, né? Tinha a ideia da prefeitura de Fortaleza tentar fazer um PUCA. O governo do estado chegou a se interessar por fazer uma escola de ensino médio aqui, né? Mas aí depois conseguiu outro terreno. E a gente continuou com a sede aqui e gerando despesas, né, anualmente expressivas, sem gerar receita e sem prestar nenhum serviço aos sócios. Aí, bom, o que é que nós fazemos, né? E na diretoria a gente resolveu, rapaz, vamos tentar fazer algum trabalho de manutenção na sede que permita que a gente abra em eventos, né? Eventualmente a gente consiga fazer alguma coisa lá. E aí foi evoluindo, a gente faz o equipamento que estava há muito tempo sem manutenção, né? Com manutenção abaixo da esperada, 6 anos fechado, 6 anos de pandemia totalmente fechado, somente com o vigia e o zelador, né? Então a gente foi fazendo as coisas aos poucos e aí a cada medida que você ia fazendo, ia aparecendo mais coisa para fazer, né? Então esse processo todo, o processo mesmo de reforma, demorou 6 a 7 meses, né? A gente começou, a primeira intervenção que a gente fez aqui foi em maio, eu me lembro, eu estava olhando as notas fiscais ontem, nas planilhas, né? A gente pagou uma manutenção, um conserto na piscina grande que estava vazando, né? Um vazamento, a água estava desaparecendo, a gente passaram uns 10 dias tentando descobrir onde era esse vazamento, e aí consegui resolver, né? E a partir daí, eu disse, pai, vamos fazer isso aqui. Então assim, foi tendo que ser feito aos poucos, que era à medida que o dinheiro ia sobrando, né? Então a gente não pôde fazer a obra toda de uma vez com a construtora, né? E também com problemas de legislação ambiental, né? Então a gente teve que quebrar umas áreas que estavam impermeáveis e a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente orientou, né? Exigiu que a gente fizesse, tornasse o espaço mais permeável, né? Então tivemos que derrubar tinha um muro que separava a sede da praia, então uma série de intervenções, né? O clube não tinha vara de funcionamento, não tinha certificado de Corpo de Bombeiros. Então, assim, entre o trabalho da reforma mesmo, estrutural, e colocar, né, em dia também com os órgãos públicos, também foi outra dureza, né? Então, foram 2 frentes que a gente trabalhou paralelamente, né? Assim, trabalhando no campo institucional, tentando resolver as coisas do ponto de vista legal, né? E tentando, obviamente que com um olhar no retrovisor, porque a gente estava o tempo todo tentando recuperar os bons momentos que as pessoas viveram aqui na sede praia,
mas sabendo que tinha que fazer coisa diferente, porque o que a gente fazia naquela época não era mais possível. Então assim, eu me sinto hoje muito feliz, né, pela decisão de ter levado para a diretoria essa proposta. A diretoria aprovou, a diretoria que tinha passado por bons momentos aqui no clube, na sede praia, resolveu apostar na ideia também, né? Então, assim, cada semana vinha um diretor aqui para acompanhar como é que estava a evolução das obras, né? Então, todo mundo mexeu, né? Tem a história que diz que coisa que é muito mexida não dá certo, mas aqui não. Aqui é um trabalho realmente coletivo e é impossível a gente não citar, né, o empenho do Alderlândio, um gestor de estrutura do clube, que praticamente se mudou para cá nesse período, né? Ele vinha para cá todos os dias acompanhar as obras, né? Marcava que final de semana, que era o tempo que eu tinha para vir, ele estava aqui também. Então, assim, tem uma coisa muito legal do clube é que as pessoas se comprometem muito, né? As pessoas são muito comprometidas com o clube. Essa diretoria que a gente está, eu participei de outras diretorias no passado, diretoria, assim, não tem reunião que não falta um diretor, são 11 diretores. Na semana passada a gente fez uma reunião que terminou 10h30 da noite, começou 6 da tarde, terminou 10 da noite. As pessoas, depois do expediente, depois do seu expediente diário, ainda ficaram na reunião até 10h30 da noite. Então, assim, é um comprometimento muito grande, a diretoria é muito comprometida, né? Tem isso. Os gestores do clube também, né, abraçaram a causa, são muito bons e eu não me canso de agradecer, jamais será suficiente a gratidão que eu tenho por essa equipe que a gente tem aqui no clube, que a gente conseguiu construir no clube. Eu tenho sorte, eu tenho que ter sorte na vida, né? Sorte não, eu tenho muitas sortes. A principal, né, desse momento e a equipe é muito comprometida, né? Os gestores, os funcionários, todo mundo, todas as pessoas são muito comprometidas com o bem-estar do clube. Então, eu digo muito para os funcionários que eles são o cartão de visitas do clube. Antes de um sócio chegar na minha sala para reclamar de alguma coisa, eu podia dizer qualquer coisa, ele já passou pelo porteiro, passou pelo supervisor, passou pelo garçom, passou pela gerente de restaurante, passou pelo professor da então, assim, quem faz o atendimento deles são os funcionários do clube. Eu sou extremamente grato pelo bom atendimento, pelo bom serviço que eles oferecem. Então, eu gosto de ser grato às pessoas. Então, assim, entregar essa sede pronta, bonita, nova, e toda pensada, a coisa mais linda do mundo, pertinho do mar, né? Então, assim, é muito gratificante porque eu sei que vai ser bem utilizada, né? Eu não tenho medo que essa sede vai passar pelo processo de abandono. Porque antes do abandono físico, né, teve o abandono material, teve o abandono, as pessoas pararam de vir, porque pararam de vir foi que começou a degradar. Então, assim, eu tenho certeza que com essa estrutura que a gente já tem, com essa reaproximação que a gente tem com os sócios, essa sede vai ser muito movimentada e vai gerar, né, a receita suficiente para que ela permaneça para sempre, né, bem. Eu ia dizer uma coisa que eu gosto muito de dizer, que todas as falas que eu faço, né? Nós não estamos construindo tudo, que a pessoa gosta de dizer que faz uma coisa por filho e por netos, né? Eu quero fazer o clube dos netos dos nossos netos. Então, quando a gente não estiver mais aqui, eu quero que a BNB Clube, os netos da gente estejam, os netos dos nossos netos estejam presentes, usufruindo do BNB Clube. O vídeo diário da gente fazer o clube cada vez melhor. Cada vez muito melhor do que outros, não, melhor do que a gente foi no dia anterior. Se a gente conseguir ser melhor do que foi no dia anterior, já tá bom demais.